gramática é como um guia de instruções para usar o português da forma correta. É como um manual que mostra as regras para falar e escrever corretamente, seguindo as normas da língua. Ao seguir as normas gramaticais, as pessoas conseguem se comunicar de maneira clara e eficaz. É como a base que sustenta a torre da linguagem, dando-lhe estabilidade e coerência. Apesar da importância da gramática, é comum vermos pessoas cometendo deslizes no uso da língua. Esses erros podem surgir por muitos motivos, desde a influência de diferentes dialetos e regionalismos até a falta de familiaridade com as regras gramaticais específicas. E claro, a comunicação digital e a informalidade muitas vezes contribuem para o relaxamento das normas, resultando em uma escrita menos formal e, por vezes, mais suscetível a equívocos. Na aula de hoje, eu vou falar os erros mais comuns na língua portuguesa. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e a minha missão é ajudar você a compreender tudo sobre a língua portuguesa de um jeito simples e fácil. Vamos começar com o primeiro erro. Uso dos porquês. Porquê separado e sem acento é usado no início das perguntas, sinônimo de por qual razão, ou no meio das frases, sinônimo de pelo qual, pela qual. Por que Luana faltou hoje? A rua por que passei estava movimentada. Porque junto e sem acento é utilizado em respostas. É sinônimo de pois, visto que, uma vez que. Luana faltou porque surgiu um compromisso. Porque separado e com acento é usado no fim das perguntas, seguido de um sinal de pontuação. É sinônimo de por qual motivo. Marcelo foi embora e nem disse por quê. Porque junto e com acento possui o valor de substantivo. É sinônimo de motivo ou razão. Não sei o porquê de tanto choro. Veja que não é tão difícil. Cada um tem a sua função específica. Cada um tem o seu papel definido. E compreender a diferença facilita muito na hora de usá-los corretamente. Na forma escrita, precisamos saber quando e qual dos porquês devemos usar para que o nosso texto faça sentido. Assim, a comunicação escrita se torna mais clara e precisa. Não é tão complicado quanto parece, né? Mas ou mais. Embora a pronúncia das palavras seja muito parecida, há a diferença entre mas e mais. Essas palavras apresentam significados diferentes. Veja bem, a palavra mas é comumente usada como uma conjunção adversativa. Ele estudou muito, mas não passou no teste. Perceba que há uma indicação de oposição de ideias, indicando que os termos conectados são diferentes ou se opõem entre si. Já a palavra mais é usada como um advérbio de intensidade. Ele é o mais rápido da turma. Ah, importante, não confunda. A palavra mas, com acento, é o plural de má, ou seja, é um adjetivo, sinônimo de ruim. Por exemplo, as meninas daquele bairro são más. Mal com U ou mal com L. As duas palavras existem na língua portuguesa e essa dúvida surge porque são palavras homófonas. Meu avô era um homem muito mau. Mal é o contrário de bom. Homem bom, homem mau. Meu amigo está passando mal. Mal com L. Mal é o contrário de bem. Passando bem, passando mal. Atenção! Quando nos referimos à má disposição de alguém, o termo correto é mau humor. Não é escrito com hífen. Então, todas essas palavras estão escritas de maneira errada. Por outro lado, quem tem mau humor é uma pessoa mal-humorada. Mal-humorada com L. Nesse caso, utilizamos o mal com L, visto que o contrário seria bem-humorado. Além disso, esses termos são separados por hífen. Está gostando da nossa aula? Então, lembre-se de deixar o seu gostei. É a sua forma de mostrar para mim que eu estou fazendo um bom trabalho.
Faça sua inscrição também e ative o sininho para receber todas as novidades em primeira mão. Vamos continuar. Havia ou haviam? Haviam muitas nuvens no céu ou havia muitas nuvens no céu? Havia funcionários reclamando ou haviam funcionários reclamando? O verbo haver é um verbo impessoal, sem sujeito, quando tem o sentido de existir. Assim, deverá ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Então, havia muitas nuvens no céu. Havia funcionários reclamando. Faz ou fazem? Já faz 84 anos que isso aconteceu ou já fazem 84 anos que isso aconteceu. Faz mais de 35 graus agora ou fazem mais de 35 graus agora. Quando o verbo fazer tem sentido de tempo decorrido ou indica fenômeno da natureza, não há sujeito. Por isso, o verbo permanece conjugado na terceira pessoa do singular. Por isso, já faz 84 anos que isso aconteceu. Faz mais de 35 graus agora. Verbo ir. É comum lermos esse tipo de construção linguística. Pablo foi na padaria. É uma construção coloquial. No entanto, o verbo ir exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Então, o correto é Pablo foi à padaria. Para mim fazer ou para eu fazer? Veja bem, o pronome mim não pode assumir a função do sujeito em uma frase. Por isso, o correto é para eu fazer. Eu e depois o verbo. Para saber quando usar para mim ou para eu, é preciso identificar qual a função da expressão na oração. Para mim tem função de objeto indireto. Estava com fome e preparei um sanduíche para mim. Para eu tem função de sujeito. Por exemplo, preparei um sanduíche para eu comer. Sob ou sobre? Tome muito cuidado porque muitas pessoas acabam errando. A preposição sob indica algo que está abaixo. Tem o mesmo sentido de embaixo de, por baixo de e debaixo de. Além disso, ela pode ser usada com o sentido de condição ou em estado de. As crianças brincavam sob uma tempestade. Não consigo trabalhar sob pressão. Já a preposição sobre refere-se a algo que está acima. É sinônimo de em cima de, por cima de. Ou seja, ela faz referência a algo que esteja numa posição superior. Esse termo também pode ser utilizado com o sentido de acerca de, em relação a e a respeito de. Deixei meus óculos sobre a mesa da sala. Falamos sobre os filmes que assistimos. Traz com acento IS e traz com Z. Apesar de terem um som parecido, são palavras diferentes, pois são homófonas. Traz com acento IS é advérbio de lugar. É sinônimo de atrás, após, detrás. O cachorro não quer sair de trás do sofá. Agora, traz com Z é um verbo. O verbo trazer remete à ideia de levar algo para perto de quem fala. Ela traz bolo para mim sempre que pode. Suar ou soar. Jefferson não gosta de soar ao jogar futebol ou Jefferson não gosta de suar ao jogar futebol. Qual é o correto? Você sabe? Suar. Suar é o ato de expelir suor. O verbo soar, com O, significa principalmente produzir som. Por exemplo, abra a porta quando a campainha soar. Agora comente para mim. Você costuma cometer algum desses erros? Eu quero muito saber. E depois da aula de hoje, tenho certeza de que você não errará mais. Caso tenha sentido dificuldade, assista a aula mais vezes até memorizar tudo, combinado? E agora, indico que você assista a aula sobre tipos textuais e a aula sobre pleonasmo. Também é um erro que
muitos cometem. Então, até a próxima aula. Tchau!